Assim diz a palavra do nosso Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos mais uma vez. Acabamos de ler a tua palavra, Senhor, e queremos, ó Deus, entender tuas verdades, que de fato a dimensão do plano eterno do Senhor, assim como o Senhor revela na sua palavra, clareie em nosso coração, para que possamos, ó Deus, ter consolo, paz, esperança, pois é isso que o Senhor faz ao revelar seu plano. É a nossa oração, pedindo que o Senhor use o teu servo na ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos então dar continuidade à exposição, essa carta de Paulo aos Filipenses, aos Efésios. Nós iniciamos, há alguns domingos atrás, o primeiro capítulo, dividindo esse capítulo em algumas partes. Os versículos de 3 a 14, se você percebeu na leitura, ele é lido sem ponto, numa toada só. Isso por quê? Porque Paulo, ele está muito entusiasmado, alegre, para contar para a igreja o que consola o coração dele, mesmo preso, como ele estava. E a igreja que estava preocupada, precisava receber consolo. E o consolo dele é fazer com que a igreja entenda o plano eterno de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras, para que diante dessa realidade, dessa verdade, eles possam entender que até a prisão faz parte de tudo aquilo que o Deus Santo e Soberano criou e destinou para os seus. Então, aqui Paulo vai trazer para nós uma palavra de consolo. Quando nós lemos e vemos palavras como predestinar, escolher, redenção, ficamos preocupados. Como assim? Deus escolhe um povo, como Deus destina um povo, antes mesmo de criar todas as coisas. Esse Deus, sendo Deus de amor, Ele vai selecionar alguns e preterir outros. Como isso funciona? E a Escritura vai dizer para nós, tudo isso funciona conforme a vontade dEle, porque a vontade dEle não cabe na nossa, e por isso que ela é perfeita. E por ser perfeita, nós temos que entendê-la e viver nela conforme Ele revela. E é isso que Paulo está mostrando. Então ele está entusiasmado, falando e glorificando a Deus por uma realidade que Ele possui e que hoje também nós possuímos. Se nós podemos cantar louvores ao Senhor, se nós podemos de fato ler a Escritura, falar e proclamar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, é porque houve uma obra sendo operada. Obra essa que não foi planejada após queda, mas foi planejada antes de Deus criar todas as coisas. Inclusive a queda faz parte disso. E no conselho trinitário, Deus então destina o meio de salvação para um povo que Ele escolheu. E Paulo vai falar disso para nós. Quando você dá um presente a uma criança, e a criança ela fica muito alegre com aquele presente, ela quer contar para as pessoas, não é mesmo? E quando ela começa a contar, se aquilo
mexe com as emoções dela, ela começa a contar em disparada, ela não para, ela vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. É mais ou menos essa ideia na sentença que nós temos aqui dos versículos de 3 a 14. Paulo está empolgado para falar de um plano soberano. Então nós dividimos essa realidade que Paulo descreve aqui em 3 partes, para podermos aprofundar nos detalhes que o texto nos mostra, e isso então acontecerá em 3 sermões. O primeiro sermão já foi pregado, que foi dos versículos de 3 a 6, a parte A, onde Paulo termina dizendo, para o louvor da glória de sua graça. Hoje nós vamos ver a obra do Filho, a partir da parte B, do versículo 6, até o versículo 12, e numa terceira oportunidade, nós iremos estudar os versículos 13 e 14, que é a obra do Espírito Santo na salvação dos eleitos de Deus. Predestinados, eleitos, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No sermão sobre a obra do Pai, nós vimos que Deus tem 2 bênçãos aqui, falada e narrada para nós no texto. A primeira, Ele escolheu um povo para Ele. Como Ele escolheu? O texto diz, antes da fundação do mundo. E Ele dá a razão dessa escolha. A razão dessa escolha está aí, dizendo que é para que possamos ser irrepreensíveis e santos perante Ele. E a segunda bênção é da predestinação. Escolher é tomar e separar. Predestinar é dar um predestino a esse que Ele escolheu, a esse povo que Ele escolheu. E a segunda bênção, então, é predestinação, que acontece por um ato de amor, por intermédio de Jesus Cristo, e todas essas coisas redundem em louvor, honra e glória a Deus. Por quê? Porque é a vontade do Pai assim fazer. E assim Ele fez. Prova disso somos nós aqui. E agora, ele vai trabalhar os versos de 6 a 12, mostrando para nós, então, a obra do Filho. E, em primeiro lugar, eu quero olhar com vocês os versos de 6 a 8, que diz, a parte B do versículo 6, Ele nos concedeu, quem é Ele? Deus nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Nos concedeu gratuitamente no amado. Conceder gratuitamente, queridos, é dar graça. Deus, Ele dá um presente, a graça é um presente. Ele dá um presente ao seu povo. E esse presente, para chegar até nós, ele precisa chegar através de Cristo. Cristo é aquele que vai conceder presente. Só que é um presente que não é dado por mérito. É um presente que é dado gratuitamente, mediante o plano que Deus escolheu, um povo, e deu destino a ele. E isso já deixa claro para nós que a salvação não é porque eu sou alguma coisa, para que Deus então venha até mim e olhe para mim, porque eu sou bom. Mas a salvação é porque Deus quis realizar. E Ele quis realizar naqueles a quem Ele quis escolher. E tudo isso revela amor. Por isso que o texto diz que Ele nos concedeu no amado. E por que no amado? Porque o ato da escolha, o ato do destino e o ato de fazer isso ser realizado na cruz de Cristo é um ato que só pode acontecer por conta do amor. Deus amou um povo e esse amor agora é revivido quando Cristo então também passa a amar, primeiramente ao seu Pai, e segundo, aqueles a quem o Pai também passou a amar, para que Ele pudesse então realizar essa obra. E o texto vai dizer que obra é essa. Ele diz que é uma obra de redenção, no qual temos a redenção. O que é a redenção? A redenção é resgate.
Cristo, em amor, nos resgata. Mas esse resgate, para que ele pudesse acontecer, ele precisou cumprir a lei. E na lei estava estabelecido que precisava sangue ser derramado para que essa remissão pudesse acontecer. Todo o Antigo Testamento aponta, após queda, para essa realidade que o descendente da mulher, o prometido que pisaria na cabeça da serpente, iria vir para, na plenitude dos tempos, cumprir essa obra. E o texto nos mostra que isso aconteceu, porque todas essas coisas só poderiam ser reais naquele que era o Cordeiro perfeito de Deus. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, do Cordeiro puro, sem defeito, sem mácula alguma, que deveria ser entregue no holocausto para remir pecados daquele povo de Israel, apontava para a realidade do Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é esse, representado no Antigo Testamento como sombra do que haveria de vir e que ele faria conforme tudo aquilo que o Pai escolheu. Então, em Cristo nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados. E perceba que o texto diz que tudo isso é segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, essa graça é uma graça gigantesca, que nós não conseguimos medir, mas é uma graça que é dada, porque Deus deseja dar. E essa graça é tão rica, que os pecadores, os condenados, aqueles que não mereciam e não tinham méritos algum de receber essa graça, receberam, porque Deus quis dar. Receberam essa graça porque Deus quis dar. E tudo isso se tornou necessário, porque a Escritura vai narrar para nós que o primeiro Adão não cumpriu o pacto. Deus estabeleceu no homem criado um pacto, mas esse homem quebrou esse pacto. E como todo pacto, ele precisava cumprir com deveres. E esse pacto exigia coisas que o homem não cumpriu. E por ele não ter cumprido, há punição no descumprimento desse pacto. E a punição é: sangue será derramado. Por isso que ainda no capítulo 3 de Gênesis, nós temos ali Deus fazendo o primeiro sacrifício, para que Adão pudesse ver que antes ele não tinha a dimensão do que era morte de um animal, porque tudo era perfeito. Deus o faz para mostrar para ele que o sangue derramado daquele animal e a veste que ele faz da pele daquele animal era remir pecados. Ao vestir o homem e a mulher, ele estava perdoando pecados. E isso aponta para a realidade que há de vir na plenitude dos tempos, como veio e como aconteceu e como faz parte de você. Cristo morreu pelo seu povo. Porque Deus, na eternidade, não foi surpreendido, mas na eternidade, Ele também fez um outro pacto, uma outra aliança. Uma aliança de redenção, que Ele promulga essa aliança na eternidade. Então Cristo é aquele que é o escolhido para cumprir essa obra. E uma aliança de graça. Por que uma aliança de graça? Porque a aliança de redenção foi planejada na eternidade. A de graça vem para ser realizada no tempo, para que eu e você pudéssemos recebê-la através da morte e ressurreição de Cristo. E essa aliança de graça agora, nós a temos, porque sangue foi derramado, e o sangue derramado nos purificou de toda injustiça. E esse Deus que estabeleceu essa aliança
com Cristo. Ele mostra como Ele é fiel àquilo que Ele planeja. E Ele pode dar anúncios para nós de como essa aliança iria acontecer, quando pequenas alianças Ele começa a fazer. Aliança com Noé, aliança com Davi, aliança que há de completar em Cristo Jesus, quando aquele que é pleno realiza essa obra de salvação. Nós podemos hoje viver em esperança, porque essa aliança está estabelecida também conosco. O que Cristo fez na cruz, redimindo pecados, foi para dar realidade ao plano de Deus. Escolheu e deu destino. Cristo completa isso. E como veremos no terceiro sermão, o Espírito vem e aplica essa realidade. E agora nós somos uma aliança junto a Deus. E isso tem que fazer com que eu e você venhamos a entender a realidade de como nós devemos viver. Porque tudo aquilo agora que passamos a ter diante de Deus, aponta para aquilo que Cristo fez e ainda há de fazer na plenitude dos tempos. E o que Cristo há de fazer é na consumação resgatar esse povo para a morada eterna. Mas enquanto aqui nós estamos, nós podemos viver enxergando, mesmo que não de forma plena, o que vai ser pleno nos céus. Você sabe que o seu casamento é uma aliança junto a Deus? E que essa aliança aponta para uma aliança muito maior que Deus tem com a sua igreja? Sim, o teu casamento é um molde que Deus escolheu para que pudesse representar a união perfeita do noivo Cristo com a sua noiva, a igreja. Então, o seu casamento, ele tem que ser santo. O seu casamento tem que ser puro. E por quê? Porque você já foi lavado e redimido para assim viver. E Deus mostra os parâmetros de como você deve proceder. As virtudes que devem ressaltar no trato seu com a sua esposa. Da esposa com o esposo. Consequentemente, com os filhos. E assim com toda a comunidade. A igreja, ela foi comprada pelo sangue de Cristo para representar aquilo que será pleno, quando toda a igreja invisível estará reunida de forma visível no céu, sem o problema do pecado, mas com os cantos exaltando face a face a pessoa de Cristo. Se nós entendemos essa obra em nós, a predestinação não será um problema. Entender o que Deus faz em escolher e preterir alguns não será um problema. Mas o texto continua. Em segundo lugar, ele vai mostrar para nós aqui nos versículos de 9 a 10, que Deus não apenas faz, mas Ele revela. Ele revela o plano eterno dEle. Ele quer que todos conheçam o molde, a forma, como Ele opera. E o versículo então, 9 e 10 nos diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, desvendando ou tornando conhecido, revelando os mistérios de nossa filiação. E ele faz isso tanto mostrando essa filiação no presente, como também apontando para essa filiação que será a unificação plena e completa na eternidade. Quando ele fala de convergir nele, em Cristo, ele está dizendo que Deus, através de Cristo, vai fazer com que
tudo aquilo que é realidade e que deve ser redimida na terra, juntamente com as coisas do céu, elas haverão de vir e convergir a uma única coisa, onde o cabeça há de governar nela, e o cabeça é Cristo. Cristo então vai governar sobre todas as coisas, e essa é uma realidade que o texto mostra que há de acontecer de forma total e plena na consumação, mas já podemos ver, porque nós sabemos que Cristo, Ele é o cabeça, Ele já governa a sua igreja e o seu povo. Quando Paulo vai falar, lá no capítulo 5, que o marido deve ser o cabeça da sua esposa, do seu lar, ele fala, porque isso tem que ser a semelhança do cabeça da igreja, que é Cristo. Ou seja, se o marido não cumpre o papel estabelecido por Deus, e dado todas as garantias, porque Deus o redimiu para essa função, o homem então está trazendo problemas para a sua vida, para o seu lar. O homem precisa, à semelhança de Cristo, representar aquilo que será pleno aqui, sendo cabeça e conduzindo o seu lar a viver a maneira que agrada a Deus. Então Cristo vai tornar conhecidos os méritos da vontade de Deus. Eu posso entender salvação, não só porque eu vejo isso nas pessoas, mas porque eu sou realidade. Eu fui salvo, eu fui redimido, eu sei o impacto dessa obra em mim, eu sei como eu era antes e como eu sou agora, e o que eu preciso ser nesse desenvolvimento da minha fé, nessa busca por santificação. Assim como veremos mais à frente no capítulo 2, essa graça é uma graça que nos fez sair da condenação para viver sem condenação alguma. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, quando eu olho para isso, quando eu leio esse texto, quando eu vejo esse louvor que Paulo está exaltando de forma a consolar a igreja, eu também me sinto consolado, porque eu sei que Deus já fez isso em mim, e eu posso viver com certezas, e não com dúvidas. Eu não preciso ver numa tensão de que hoje eu estou salvo e amanhã não, porque há garantias, e essas garantias não são garantias momentâneas, ou condicional àquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas são garantias eternas, porque quem realizou a boa obra em nós, há de completá-la, até a volta de Cristo Jesus. Por isso que não depende de mérito humano, porque se dependesse, de fato, você viveria nessa tensão de hoje está salvo e amanhã não. Mas tudo isso aconteceu porque Deus planejou e realizou em Cristo Jesus. E tudo isso porque Ele ama quem Ele escolhe e quem Ele destina para a eternidade. Queridos, nós precisamos compreender esse plano eterno de Deus e saber que não é apenas para que eu desfrute dele, mas para que eu proclame, assim como nós cantamos aquilo que está lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas para que finalidade? Porque Deus nos escolheu para viver neste mundo caído, e aqui nós aguardarmos em esperança a plenitude dos tempos, para de fato termos a eternidade como uma realidade, para fazer diferença e para proclamar aos quatro cantos aquilo que Ele fez em nós. Porque aquilo que Ele fez em nós foi porque alguém pregou, alguém falou desse Evangelho, e por isso eu não posso me calar diante dessa realidade. Eu preciso também proclamar
e anunciar e falar, porque Deus tem os seus, e nós não sabemos quem são, mas nós precisamos proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz. Então, esse ato de Deus realizar a obra e de tornar conhecida é também para que nós venhamos trazer paz e consolo a corações desesperados. Nós sabemos o que acalma um coração que está desesperado. É o Evangelho. Porque Ele faz isso conosco. Nós sabemos o que acalma o coração de alguém que está clamando por ajuda. As verdades daquele que é a própria verdade. E daquele que há de fazer boa obra. E essa verdade eu não apenas tenho em meu conhecimento, mas eu tenho pulsando em meu coração. E por isso eu não posso apenas viver para ela, mas eu tenho que viver testemunhando dela. Perceba que falar de predestinação, falar de escolha, não é algo difícil. Porque é bíblico. Se não fosse bíblico, seria difícil. Se não fosse revelado, seria complicado. Mas Deus está escancarando o bom propósito da sua vontade, como diz o texto, que Ele propôs realizar em Cristo. Então nós podemos conhecer o plano de Deus aqui e saber da realização dele lá, e que nós aqui fazemos parte do que faremos de forma plena e total também lá. E isso traz desespero ou alegria e louvor? Louvor, alegria. Porque são certezas que estão em meu coração. E por fim, o texto vai nos apresentar que há uma bênção diante de tudo isso, que é a bênção da herança. Versículos 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em Cristo nós somos a herança de Deus. Quando nós nos unimos em matrimônio, o propósito disso é receber uma herança, não é mesmo? Quem casa sem a expectativa de ter filhos, esqueceu do propósito do casamento. O casamento tem um propósito, receber uma herança. E Salmo 127 diz para nós, quem são essas heranças? São os filhos. Nós vimos no sermão passado que nós somos adotados como filhos. Quem é a herança de Deus? Nós. Nós somos a herança de Deus. A ideia do texto aqui é apontar para essa herança que agora Cristo permitiu que nós fôssemos para Deus. Ou seja, na consumação, Deus vai receber em Cristo a sua herança. No término, no fim do plano, a realização final vai ser Deus receber herança. Aqueles que eram inimigos de Deus, são adotados para Deus, são filhos. Além de ter uma herança que Deus vai dar, eles são a própria herança de Deus. Você já parou para pensar nisso? Queridos, vocês são a herança de Deus. E vocês não são a herança de Deus porque vocês têm alguma coisa de bom. Vocês são a herança de Deus porque o Espírito Santo que habita em vocês pode
de fato, levar a essa herança a uma realidade, como Cristo a conquistou na cruz. E ele volta a dizer predestinados, ou seja, o que começou na eternidade e culminou no homem criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus, mas que por conta da queda e da quebra do pacto, trouxe consigo a queda. Em Cristo esse homem é restaurado para na plenitude dos tempos sermos transformados perfeitos novamente, mas sem opção de pecar. Quando formos transformados para a eternidade, não haverá a opção de pecar. E tudo isso, ele volta a afirmar, se deu segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho teu, meu, da igreja? Não, da sua vontade. E a Escritura diz para nós que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, porque um inimigo dele pôde ser salvo. Esse inimigo dele era você. Mas se ele decidiu escolher você e não seus amigos, não é porque Deus é mau, é porque Deus é bom. E enquanto você puder, fale do Evangelho para esses que são maus, para que eles conheçam a bondade de Deus, expressada na salvação em Cristo Jesus. Então, esse Deus, que faz todas as coisas segundo a sua vontade, não é um Deus que muda, é um Deus autoexistente, é o Deus que faz do nada todo o universo para adorá-lo, e desenha o seu plano para ser vivido dentro do tempo, conforme o seu perfeito conselho, a fim de cumprir propósito, e o propósito é dar glórias a Deus. E nós, que somos feitos herança, somos essa bênção. Ou seja, todos aqueles que, sem contar com méritos pessoais, recebem o direito a todas as bênçãos correspondentes à salvação em Cristo Jesus. Os escolhidos de Deus, predestinados para a salvação, são esses que são feitos herança. A eternidade, queridos, é uma realidade, porque em Cristo fomos redimidos, adotados e feitos herança. E o que realiza essa boa obra em nós, Ele não só realiza, Ele assegura para toda a vida. Por isso não há possibilidade, nem sequer tentativa do homem perder a salvação. Se é salvo e possuidor das bênçãos da salvação, que são encontradas na vivência com Cristo, então não tem como perder a salvação. Você pode fraquejar na fé, você pode falhar no percurso da sua caminhada, você pode de fato cometer alguns pecados que do teu ponto de vista serão pecados imperdoáveis, mas é o teu ponto de vista, porque a cruz já perdoou os seus pecados do passado, do presente e do futuro, porque Deus já fez isso num sangue perfeito e puro, derramado e que lavou o teu coração para todo o sempre. E isso traz esperança, isso traz consolo, isso nos faz nos alegrar em viver um mundo caído com expectativas e certezas. E nós assim precisamos fazer, nós assim precisamos viver. Porque imagine você acordar de manhã e conseguir ler a Bíblia, conseguir orar, mas por conta de algumas coisas que começam a acontecer contra você, de um chefe que fala coisas ruins a você,
de coisas que vão acontecendo durante o seu dia, você vai e comete um pecado que você para depois para pensar: por que eu fiz isso? Pronto, amanheci salvo, vou terminar perdido. Isso é desespero para a alma. Não, isso que a Escritura nos mostra. O que a Escritura nos mostra é que uma vez salvo, sempre salvo. Mas enquanto nós estamos sendo salvos, nós temos que nos aperfeiçoar à luz da verdade de Deus. E aperfeiçoar a luz da verdade de Deus é se debruçar, é se deleitar naquele que revela para nós todo o seu plano de Gênesis a Apocalipse. E a maneira como nós devemos viver nesse mundo. Quem somos? O que somos? E para onde vamos? Está aqui. O que eu preciso fazer é deixar a preguiça de lado e me alimentar. Porque quando assim eu fizer, o Espírito Santo vai clarear e tudo fará sentido. E o sentido que será feito é porque você precisa dele para sobreviver em meio ao mundo que lança artimanhas constantemente contra você. Queridos, eu termino dizendo: não ache que a predestinação, essa maravilhosa doutrina, é algo ruim. Porque se é para você ruim, é porque você não entendeu o plano eterno de Deus, revelado de Gênesis e Apocalipse. Ou se você tem dificuldades com essa doutrina, talvez é porque você não se debruçou para conhecer o Deus que se revela continuamente a você. Se você tem problema de entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem problema para entender qual é o teu propósito neste mundo. Porque só faz sentido quando eu entendo isso daqui. E se você precisa de ajuda, busque ajuda. Mas não viva com essa dúvida. Porque como o texto nos mostrou, em Cristo isso é desvendado para ter esperança em nosso coração. Não guarde o que Deus fez através de Cristo em você, para você. Fale, proclame disso aos quatro cantos. Porque eu não sei quem vai ser o escolhido, mas eu preciso proclamar. Porque assim como eu fui alcançado através do Evangelho, outros também serão. E nós precisamos então falar. E que Deus nos dê a graça para ter consolo e esperança enquanto caminhamos, na certeza de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!